Retinho. Hã? Ah, não, já voltou, pastor Léo. Glória a Deus, igreja. Vocês estão felizes ou não? Pessoal, agora eu vou pedir algo então para os papais. Cada papai coloca a sua criança agora no colo, do lado, fazendo um favor. Não deixa a criança do lado de criança, porque a tendência da criança é conversar. Então, coloca a sua criança do lado. O papai agora vai cuidar da sua criança, tá bom? Vamos lá então, os papais. Vamos lá, coloca do lado. Coloca no colo. Não deixa do lado de outra criança, né? Deixa do lado da outra criança, tá bom? Não deixa. Glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Jesus está feliz com você? Então vamos lá. Olha só, se a criança ficar do lado da outra criança brincando, eu vou chamar a atenção, é do papai, não é da criança, tá bom? Falar assim, papai, fulano. Abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 25, fazendo um favor. 1 Samuel, capítulo 25. E eu não prometo para vocês que eu vou ser rápido. Abra aí então. Não, prometo sim, queridos, vou ser bem rápido. Vamos lá. Olha lá, 1 Samuel, capítulo 25. É uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós meditarmos nessa noite. E eu sempre fiquei muito intrigado com essa palavra. E é muito interessante esse texto. É um texto um pouquinho longo. Por isso eu vou pedir para os irmãos prestarem bastante atenção nesse texto. Conta a história de uma família. E nós estamos desafiando, né? Nós estamos sendo desafiados nesse ano. Deus é um Deus de família. E sabemos que uma das instituições mais atacadas nesses últimos tempos é a família. Porque sabemos que a família é a base de tudo. Antes da igreja começar, tudo começou com a família. Quando você vai em Gênesis, a partir do verso 1, capítulo 2, capítulo 3, antes mesmo de começar a igreja ali com Abraão, Deus começa com a família. Então nós começamos a perceber a importância da família. A família é a base de tudo. Quando você entende o papel do pai, você entende o papel da mãe, você entende o papel do filho, e nós somos desafiados. Talvez não vai dar tempo de nós falarmos muitas coisas, mas é importante você anotar, porque nós vamos falar algumas coisas, e depois você medita em casa. Então vamos lá, em Gênesis, ou melhor, desculpa, o livro de 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2, se você tiver a sua Bíblia, né, vamos lá. Havia um homem de Manoá, que tinha suas possessões no Carmelo. Homem afastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Baal era o seu nome, era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro, maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Diga assim comigo, Nabal era da casa de Caleb. Guarde bem isso, Nabal significa homem duro, homem rude, grosso, insensato, mas ele era da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai em meu nome, como estás? Direis aquele próspero, paz seja contigo, e tenha paz a tua casa. Diga assim comigo, tenha paz a sua casa. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim, tenha paz a sua casa. Quantos querem ter paz na sua casa nessa noite? Levanta as tuas mãos aos céus comigo e fala assim, que a minha casa seja uma casa de paz. Vamos lá novamente, fala assim, que a minha casa seja uma casa de paz. Quantos querem que a sua casa seja um pedacinho do céu, querido? Então aqui ele diz, então, que a sua casa seja uma casa de paz.
Então ele continua dizendo, verso 7, tendo ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te darão. Achei mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos boa hora. Dá, pois, teus servos, e dai a Davi, teus filhos, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do teu servo. Tomaria eu, pois, meu pão e minha água e a carne e minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi se puseram a caminho, voltaram, e tendo chegado, contaram tudo, segundo todas as palavras. Pelo que disse Davi aos seus moços, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada. Também Davi subiram após uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Verso 14, nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiro a saudar nosso Senhor, porém este disparou contra ele. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bom, e nunca fomos agravados por eles, de nenhuma coisa sentimos falta de todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Verso 16, de muro em redor nos servia, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com ele, apacentando ovelha. Verso 17, agora, pois, considera e vê o que há de fazer, porque já o mal está feito contra o nosso Senhor. Verso 18, então Abigail tomou toda pressa, olha só, guarde bem essa palavra, ela tomou depressa 200 pães, odres, vinho, ovelhas, e foi de encontro a Davi. Verso 19, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse a seu marido. Quando ela cavalgava, um jumento descia, encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com ele. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me servia ter guardado tudo quanto este possuía no deserto, de nada sentiu falta de tudo quanto te pertence, e ele me apagou mal com bem, pagou mal por bem. Faça Deus que lhe aprover aos inimigos de Davi. Verso 22, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou, diga comigo, apressou. Novamente essa mulher se apressou, ela se apressou a ir até Davi. Agora ela se apressa novamente, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto, diante de Davi, inclinou-se em terra, lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor, cai a culpa sobre mim, permita-me a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importa com meu marido, com meu senhor, este homem é de Belial, a saber, com Nabal, porque esse significa o seu nome. Nabal é o seu nome, porém eu sou tua serva. Não vi os moços, meu senhor, que me enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue. E agora ela começa a interceder pela sua casa. Senhor, é a tua palavra. Obrigado por essa noite, obrigado por nós estarmos aqui nesse lugar. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra penetra o mais profundo do nosso coração. Que o Senhor fale e não te cales nessa noite, que a palavra do Senhor penetre o mais profundo da nossa alma, tira de nós toda preocupação, toda ansiedade, toda crise de pânico, todo medo, toda angústia, mas que a palavra do Senhor traga ânimo ao nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, essa é uma história muito interessante, depois você pode ler todo o texto. Conta a história de Abigail e Nabal. Davi, ele tinha feito algo para esse homem, Davi tinha cuidado desse homem, tinha protegido, mas agora Davi precisava de algo com que acontecesse na vida dele. E quando Davi estava fugindo de Saul,
ele manda uma mensagem para Nabal: olha, nós precisamos de pão, nós precisamos de água, nós precisamos de alimento. E aquele homem respondeu de uma forma rude, e falou assim: quem é esse homem? Então começa a história aqui de Abigail, Nabal, a história de um rei, de um homem insensato e uma mulher prudente. Guarde bem isso, a história de um homem insensato, um homem rude, de um rei que estava nervoso, e de uma mulher muito prudente e sábia. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então eu coloquei o título da palavra hoje para nós meditarmos. Coloca aí para mim, fazendo um favor. Como vai a sua família? Como vai a sua casa? Essa é a minha pergunta nessa noite. Como está a sua casa hoje? Eu não sei, queridos, eu tenho um espírito ainda um pouco antigo, né? Mas eu lembro quando eu saía à rua, né, junto com a minha avó, com meu pai, eu encontrava algumas pessoas, e de repente essas pessoas vinham cumprimentar e falavam assim: como está a sua família? Quantos lembram dessa pergunta? Parece que essa pergunta se perdeu, né? Parece que virou uma pergunta antiga. Quando nós encontrávamos alguém, as pessoas falavam assim: como está a sua família? Como está o seu pai? Como está a sua mãe? Então as pessoas se preocupavam com as outras, não era, Leida? As pessoas nos abraçavam e falavam assim: como está o seu pai? Como está a sua mãe? Como está a sua família? E essa é a pergunta que eu quero te fazer nessa noite: como está a sua casa? Se hoje você fosse parado na rua, se alguém olhasse para você e te perguntasse: como está a sua casa? O que você responderia? O que você falaria? E aqui de repente, né, aquela mulher, ela se depara com uma situação, mas algo me chama atenção na vida dessa mulher. Você olha aqui toda a situação, ela olha aquela crise que estava instalada naquele lar. Era uma casa que estava toda atribulada, havia muita tribulação naquela casa, mas aquela mulher resolveu tomar algumas atitudes, e essas atitudes mudaram a história daquela mulher. Coloca o próximo para mim, olha só que coisa interessante. Coloca o próximo slide para mim. Olha só, tenha pressa para salvar a sua família. Se você prestar atenção, por 4 vezes nesse texto, fala assim, ó: Abigail teve pressa. Abigail teve pressa. Ela teve pressa para encontrar com Davi. Ela teve pressa para tomar uma atitude. Ela teve uma pressa para voltar para casa. Quando você olha uma situação na sua casa, você tem pressa? Eu lembro de uma palavra que o pastor Carlos pregou, eu acho que meses aqui na igreja, chamada procrastinação. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, procrastinação. Procrastinação é sempre você deixar para depois. E infelizmente, 95%, para mim não falar 99% dos homens, tem a síndrome da procrastinação. Deixar tudo para depois. Marido, vai passar o caminhão que vai recolher o lixo, tem como você colocar? Depois eu ponho. Olha só, a torneira está pingando, depois eu troco. A síndrome da procrastinação. Qualquer semelhança é mera coincidência. E sabe quem tinha a síndrome da procrastinação, queridos, que eu descobri na Bíblia? Chama Faraó. Faraó, ele tinha a síndrome da procrastinação. De repente, ali, né, Moisés vinha com a praga. De repente a dona Faraó chegou para ele, porque quando chegou a praga das rãs, a dona Faraó, pode deixar que eu sei o nome, tá? Pode ficar despreocupado. A mulher de Faraó é o que? Dona Faraó. A dona Faraó. Imagina as mulheres, olha para mim. Imagina você ir no banheiro e de repente deu um, não é enxame, deu uma, quando vem que é tanto de rã, de perereca, como que chama, pessoal? De sapo. É o que? Me fala. Tragédia. Não, mas me fala, não é aquele monte. Imagina, fala que tirava o pote. Imagina a rã te olhando. Imagina você, mulher, você vai fazer comida, a hora que você tira o pote, aquele olho estatalado fazendo assim para você, ó.
que você faz, as mulheres? As mulheres, o que elas fazem? E aí de repente a dona Faraó chega para o faraó e fala assim, ó, manda esse Moisés embora. Ele falou assim, amanhã. A síndrome da procrastinação. E eu lembro, né, que nós fomos fazer um acampamento. Eu falei que eu não ia contar o nome, mas a história eu conto. Eu prometi não contar o nome. Eu lembro que nós estávamos num acampamento ali na entrada de Uberlândia, onde que era cheio de placa, tinha um monte de versículo bíblico. Era a chácara do senhor Leno. Vocês lembram disso? A Lu lembra, o senhor lembra, né? E eu lembro que nós estávamos lá e um casal foi nos ajudar na cozinha. E logo a Leida lembra, ó. E esse irmão, não pode contar o nome, Leida. E esse irmão estava ajudando na cozinha e tal. E na cozinha assim tinha um banheiro. E ele foi tomar banho, queridos. A hora que ele tomou banho, ele resolveu usar o vaso. A hora que ele sentou no vaso, de baixo para cima, grudou nas amígdalas. Esse homem, ele abriu a porta do banheiro e saiu gritando assim, ó, a perereca, a perereca. Agora, a sorte dele, queridos, é que foi eu que abri a porta da cozinha, e eu vi aquele homem pelado, correndo, com as amígdalas balançando, e gritando assim, ó, a perereca. Você imagina um homem pelado gritando a perereca. E eu, para ele não correr para o meio do salão de reunião, eu segurei ele e falei assim, irmão, acalma. E ele gritava assim, pastor, a perereca. Aí eu acalmei, fiz ele voltar para o banheiro, falei assim, irmão, senta aqui, busquei água para ele. Ele falou assim, pastor, eu falei, o que foi, meu irmão? Ele falou assim, a perereca. Porque a perereca tinha pulado nele, nos Países Baixos, como o pastor Carlinhos pregou sobre Holanda, que é País Baixo, né? Todos nós temos Países Baixos, não é verdade? E aí ele acalmou, ele falou assim, você não vai contar isso para ninguém. Eu falei assim, eu prometo não falar seu nome. Mas a história, tem jeito, Horácio? Isso vai contra a minha natureza. A Leida sabe quem que é que ela estava lá. E aí a gente teve que segurar a pessoa. Agora você imagina, a dona Faraó se deparando. Mas o que Faraó fez, pessoal? Amanhã. Quando Moisés chegou para ele e falou assim, ó, liberta o povo. Ele falou assim, amanhã. Então, infelizmente, os homens têm muito a síndrome, o quê? Da procrastinação, deixar tudo para depois. Mas aqui eu olho, né? Como está a sua família? Mas a Bíblia fala que Abigail, ela se apressou. Se você ver o versículo 26, 23, versículo 18, você vai ver vários versículos que ela fala que ela se apressou. Quem antecipa, governa. Guarde bem isso. Quem se antecipa, governa. Guarde bem isso no seu coração. Se antecipa nas coisas. Eu coloquei mais uma coisa aqui para nós meditarmos hoje. Olha só, a nossa vida ela é feita de 4 estágios, querido. Você passa por 4 estágios. Eu fico vendo aqui o Salmo 127, o Salmo 128, que foi muito bem explanado aqui durante a campanha. O Salmo 127 e o 128 mostra 4 estágios da nossa vida. O primeiro estágio, querido, é o seu casamento, que a Bíblia fala assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. O primeiro estágio é você convidar o Senhor para estar na sua vida. É você convidar o Senhor, porque a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe. O grande problema dessa geração, é que é uma geração que diz assim, ó, se não der certo, eu separo. Pessoas que estão brincando, mas nós precisamos prestar atenção. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje pela manhã. Durante a pandemia, cresceu o número de divórcio 30%.
E se vocês não sabem, casamentos que começaram no altar, terminaram aonde? Nos tribunais. 50% dos casamentos termina nos tribunais, tanto de ímpio como de cristão. É o mesmo tanto de pessoas do mundo lá fora que se separa, é o mesmo tanto de pessoas dentro da igreja. A igreja cresce, mas a igreja não influencia. A igreja às vezes consegue arrebanhar pessoas, mas não faz diferença na sociedade. E a minha pergunta para você nessa noite: será que eu tenho influenciado a vida de alguém? Eu tenho influenciado pessoas? Então o primeiro estágio que eu vejo no Salmo 127, é com quem que eu tenho feito aliança, pessoal. E deixa eu só te falar uma coisa: casamento é um desafio, ou não? Desafio ou não, pessoal? Talvez o maior desafio do ser humano é o casamento. Eu que o diga. É o desafio. Eu lembro, logo na primeira semana do casamento, eu acordei, a hora que eu olhei assim, eu dei um grito, falei: o que você está fazendo aqui? Eu levei um susto, pessoal, e ela pulou tal. Então todo dia é um aprendizado. Eu falo que a maior escola que existe é o casamento. A Bruna, para quem não sabe, a Bruna está grávida, né? E esses dias eu acordei, meu braço estava todo molhado, né? Todo molhado. Eu olhei e falei: Bruna, você lambeu meu braço a noite? Na verdade era o peito dela, e tinha vazado. Eu falei assim: você lambeu meu braço? Eu falei assim: seu silicone furou, Bruna. E eu falo que a gente acorda rindo todo dia. Ela fala assim: para com isso, Elda, a gente fica rindo o dia inteiro. Esses dias eu estava sonhando, né? Eu passei a tarde, eu fui fazer uma visita, deixa eu contar para vocês essa. Fui fazer uma visita e tal, e nessa família estava passando por um problema espiritual muito grande e tal, e ali teve algumas manifestações. Eu voltei para casa, eu acho que eu fiquei meio impressionado, e eu sonhei de noite. Eu sonhei que aquela situação foi uma situação assim, de muita luta. E lá em casa nós temos o hábito de acordar durante a madrugada e ir ao banheiro e não acender a luz. Eu não sei se vocês fazem isso ou não, de ir até o banheiro para não acordar outra pessoa, né? E eu estava sonhando tal, com aquela situação. Acordei de madrugada, umas 3 horas da manhã, levantei quietinho, e eu estava com o coração acelerado. Eu abri a porta e falei assim: amor. Falei assim: Vitinho, é a loira do banheiro. Eu dei um grito na porta, ela deu outro grito lá dentro. E ela falou assim: o que foi? Eu falei assim: nossa, você me mata do coração. Falei: é a loira do banheiro. Mas o primeiro estágio é a família, amém? É o casamento. O segundo estágio, coloca para mim o versículo 3 do 127, coloca o versículo 3 para mim, fazendo um favor. Não, a herança do Senhor são os filhos. Então, qual que é o primeiro estágio? O casamento, se o Senhor não edificar a casa. Qual que é o segundo estágio? Filhos. Pessoal, filhos dá trabalho? Muito trabalho. Filho gasta dinheiro? Gasta muito dinheiro. Gasta, Vitor? Gasta muito. Qual que é o segundo estágio? Talvez você ainda não casou, mas você tem filho, ou você é filho. Então qual que é o segundo estágio na vida das pessoas? Filho. Filho dá trabalho ou não? Dá trabalho. Essa semana nós vamos fazer ultrassom. É tão sofisticado, querido, dá para ver o rosto direitinho, né? E a hora que eu olhei, eu falei: graças a Deus, o nariz dele não parece com o meu, porque o meu é nariz de mulatinha. Olha para vocês verem, ó. O dele é arrebitadinho. A hora que eu olhei, falei assim: graças a Deus, parece com o nariz da Bruna. A hora que eu olhei, falei assim: graças a Deus, doutor. Eu falei: esse aqui é o nariz dele? Ele falou: é. Ele falou: por quê? Eu falei assim: porque o meu é nariz de mulata. Olha para vocês verem. E o dele é arrebitadinho. Eu falei assim, aí ela olhou e falou assim: parece com o meu. Eu falei assim: mas a boca é minha, olha para você ver. A boca é minha. Porque o que não faltava era beijo. Agora no Salmo 128, coloca para mim o Salmo 128, primeiro. Depois que vem os filhos, vem o quê? Olha só,
Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos caminhos, versículo 2. Do trabalho das tuas mãos comerá feliz, o próximo. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera e teus filhos ao rebento. Isso fala o quê? Que os filhos estão à volta da mesa, isso fala da adolescência. Qual que é o próximo estágio? Os filhos em volta da mesa. Hoje de manhã, eu estava falando que a primeira sala de aula que seus filhos têm que frequentar é a sala da sua casa. Essa é a primeira sala de aula. Quando eu olho a história ali de Daniel, é tão interessante Daniel, porque quando eu olho Daniel, quando ele é levado para a Babilônia, ele já era adolescente, e você olha aquele jovem que determinou no coração não se contaminar. Eu sempre fiquei intrigado, falei, Deus, me dá uma resposta. Eu sempre preguei, porque ele determinou, ele buscou o Senhor, o coração dele. Mas no capítulo 2, hoje fazendo a meditação da palavra, eu descobri porque que Daniel não se contaminou. Sabe por quê? Porque fala assim, o Deus dos pais de Daniel. Por que Daniel não se contaminou? Porque os pais de Daniel sempre ensinaram a palavra para ele. Você quer que seus filhos cresçam diante de Deus? Depois você lê Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1. Lá começa a falar vários preceitos e fala assim, e você inculcará essa palavra no coração dos seus filhos. E no capítulo 5 fala assim, repetindo os 10 mandamentos. Sabe o que Deus quer que você ensina para os seus filhos na sala da sua casa? Os 10 mandamentos. Depois você vê o capítulo 5 e o capítulo 6 de Deuteronômio. Ali está o segredo da sala. E por último, olha só, coloca para mim agora o versículo 4. Versículo 4 para mim, do Salmo de... E eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O próximo. O Senhor te abençoe desde Sião, para que seja prosperidade em Jerusalém durante os dias da sua vida. Versículo 6. Veja os filhos de teus filhos. O que fala isso? A velhice. Então fala do casamento. Salmo 127, 1 ao 3 fala do casamento. Do 3 ao 5 fala dos filhos. Salmo 128, 1 ao 5 fala dos adolescentes. Agora fala da velhice. E se você prestar atenção na velhice, o Senhor ama aqueles que buscam. Talvez você fale assim, eu já estou com a idade avançada. A Bíblia fala para nós em Joel, que os nossos velhos terão sonhos. E lá no livro de Josué, capítulo 13, versículo 1, fala assim, que Josué já era avançado em idade, mas havia muitas coisas para Josué conquistar. Eu quero te dizer, talvez você está com a idade avançada, mas você ainda tem muitas coisas a conquistar no Senhor, amém? O Senhor tem muitas coisas para a sua vida, muitas coisas para a sua família. Hoje, queridos, deixa eu falar para vocês, eu perdi a minha avó, deve ter uns 5 meses, eu não lembro. Cadê a Sara? A Sara está aí? Quando foi o aniversário da Tayla? Dia 12 de agosto, pessoal, de 2023, nós sepultamos a minha avó. A minha avó estava com, ela fala que é 100, mas era 102, mocinha, e ela já estava acamada. Minha avó, mesmo de cama tal, ela contraiu o Covid, quebrou o fêmur, operou, voltou a andar. E eu lembro que dia que foi, Sara? No dia 11 de agosto, eu lembro que estava tendo uma reunião aqui de casais. Eu saí de casa, era 10 para 6 da tarde. A Bruna olhou para mim e falou assim: amor, está tão cedo, por que nós estamos indo tão cedo para a igreja? Aí eu peguei, dei a volta e fui para a casa da minha avó. Quando eu cheguei na porta da casa da minha avó, ela olhou para mim, como se ela estivesse despedindo, e começou a passar mal. Ali ela deu uma parada, tal, nós chamamos ambulância. Ela só olhou para mim, deu um sorriso. E a gente olha, pessoal, nessa idade, aparentemente está dando trabalho, mas não é trabalho.
Até hoje todas as minhas tias sentem falta dela, porque ela nunca deu trabalho. Beth, sua mãe dá trabalho? A Beth cuida da mãe dela. Sua mãe dá trabalho, Beth? Não dá trabalho. Sabe, quando a gente olha, pessoal, nunca deu trabalho. Nunca. Filhos também não dá trabalho. Filhos, né? Filhos não são problemáticos. Filhos dão frutos, amém? Filhos dão frutos. E eu olho aquela hora que ela olhou para mim, eu parei na porta da casa, era como se ela estivesse despedindo. Queridos, ela ainda, das 6 até 10 horas da noite, ela ainda lutou. E talvez a coisa mais difícil do mundo, o médico chegou e falou assim: vocês ainda querem? Porque ela ia, voltava, ia, voltava. E eu lembro que eu falei para mim: tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. Sabe, queridos, às vezes nós abrimos mão. A minha mãe, Pastor Carlos conhece. Deu trabalho, Pastor Carlos? Fica de pé, Pastor Carlos, não tem problema não. Pode ficar de pé. A minha mãe deu trabalho, Pastor? Ela não deu trabalho, ela deu muito trabalho. Mas nós nunca abandonamos ela. Nunca. Ela nos abandonou, mas nós nunca abandonamos ela. Eu lembro uma vez que nós tivemos que internar ela. Nós reformamos a casa todinha, tal, trocamos os móveis, colocamos piso, pintamos a casa. Nós todos empolgados, pegamos ela, levamos ela, tal. A hora que ela chegou lá, olhou e falou assim: vocês me roubaram tudo da minha casa. Sabe, queridos, mas quando você entende o seu papel como esposa, você entende seu papel como marido, você entende seu papel como filho, e aí você entende o que Deus te chamou para fazer. O seu papel é o seu papel. Às vezes a gente entende. Há um tempo atrás eu estava vendo uma reportagem chamada Mulheres Corajosas, mulheres que lutaram para salvar a vida dos filhos. E é muito interessante, tinha uma mulher chamada Laiane, e ela estava com o filho, uma criança de 4 anos, e a criança saiu correndo para a rua tal, e essa criança, ela foi entrar na frente de um caminhão, e ela puxou a criança, né? Ela puxar a criança, ela ficou, e o caminhão atropelou, e aquela mãe morreu. Aquela mãe foi atropelada, e ela, para salvar a vida do filho, ela deu a sua própria vida. Então depois foram entrevistar a mãe da Laiane. A mãe da Laiane disse o seguinte: isso é amor incondicional. Eu fico muito feliz, porque minha filha aprendeu tudo aquilo que eu ensinei para ela. Esse é um amor incondicional. Você sabe que amor incondicional foi quando Jesus, ali na cruz do Calvário, nos puxou e entrou na sua frente, na minha frente. Isso é um amor incondicional. Quando Jesus morreu por mim e Jesus morreu por você. Então você olha, coloca o próximo para mim. Coloca o próximo versículo, o próximo slide. Então nós temos 4 estágios. Um casamento turbulento acontece quando as pessoas não aproveitam as oportunidades. Quando as pessoas não aproveitam, porque havia um recado para Nabal. Qual era o recado? Davi está te chamando para você agora abençoar. E esse homem é truculento, esse homem não aproveita a oportunidade. Era um homem avarento, era um homem que era apegado às coisas materiais. E Davi fala: olha, da mesma forma que eu agi de benevolência com você, agora dá-lhes um copo de água, um pouquinho de comida. Ele falou assim: não te conheço. Pessoal, aproveita as oportunidades que Deus coloca na sua vida. Aproveita as oportunidades.
O grande erro é que nós não sabemos aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de mim e de você. Então a primeira coisa, ele procedia, né? Ele tinha tudo para ter uma família diferente, porque esse homem era da descendência de Caleb. Caleb é quem? Caleb era Caleb e Josué, só os dois que entraram na terra prometida. A raiz era boa, mas o tronco foi ruim. Tem muita gente que a raiz é boa, mas tem muita gente estragando a história de muita família. A raiz é boa, mas a hora que você vai ver, o tronco é podre. Então você olha aqui, ele tinha tudo para ter uma história bonita, porque ele tinha uma história, né, com seus avós, seus pais, ele tinha toda uma descendência. Outra coisa, você vai vendo aqui algumas coisas, olha só que coisa interessante, versículo 3, coloca para mim o versículo 3, fazendo um favor, coloca aí só para nós meditarmos. Nabal era o nome desse homem, filho de Belial. Abigail, a sua mulher, esta era, olha só que interessante, sensata e formosa. A Bíblia não fala que ela era formosa e sensata. Por que a Bíblia fala isso? Sensata fala do caráter, fala aquilo que estava no coração dela, fala que ela era mais bonita por dentro do que por fora. Por mais que a Bíblia fala que ela era uma mulher bonita, mas o coração dela, quando a pessoa tem atitudes, hoje nós vivemos uma geração, se você chegar lá na sua casa depois, ligar a televisão, você vai ver que está todo mundo com a mesma cara, boca de bexiga, sobrancelha de canetinha, e dente do cavalo do pica-pau, então assim, e o que acontece? Hoje nós... Perdão, foi mais forte do que eu. Eu estou mentindo? Pessoal, eu estou mentindo? Está todo mundo com a cara da Gretchen. Você olha, né? A boca de bexiga, sobrancelha de canetinha e os dentes do cavalo do pica-pau. Então você... Quem não sabe o que é o cavalo do pica-pau, depois você põe no amigo Google que ele vai te mostrar. Eu estou segurando que eu estou tentando ser sério hoje. Pessoal, eu estou falando alguma coisa demais? Eu estou mentindo? Estou mentindo, pastor Carlos? Você olha, não, ele falou que vai me bater. Mas está todo mundo com essa cara. Você vai na televisão, está todo mundo com essa cara, com a boca de bexiga, sobrancelha de canetinha, e os dentes do cavalo do pica-pau. Você vai lá, tal. Mas o que acontece? Mas a Bíblia fala que ela era o quê? Sensata e formosa. Ela era bonita por dentro, um coração bonito. Ela tinha atitude, mais do que o exterior. Ela tinha o quê? O seu interior. Porque essa casca, pessoal, um dia passa. Passa ou não passa, pessoal? Passa ou não passa? Essa semana, 2 semanas atrás, eu resolvi tirar umas camisas minhas, querido. Eu descobri que eu não vou vestir mais P, queridos. Não adianta. Não adianta. Levei tudo no cresci e perdi. Quantos estão nessa fase? Cresci e perdi. Não adianta. Às vezes as pessoas olham para nós e falam assim: o que aconteceu? Aí, comi. O que leva a pessoa a engordar? Uai? O que leva, pastor Carlos? A gente até inventa, o metabolismo fica desacelerado. Estou com tireoide. A gente inventa. Mas o que acontece? Ué, não adianta mais, pessoal. Eu trouxe algumas camisas cadê o Michel? A hora que eu vi o Michel chegando aqui, eu falei assim: você conhece essa camisa? Eu olho para ele e falo assim: eu não acredito que eu já tive um corpinho assim. Mas o que acontece, pessoal? Não adianta mais. O tempo chega, não chega, pessoal? Chega, não adianta. Não adianta lutar contra a gravidade. Não adianta, mulheres, não adianta. Você pode até tentar, mas um dia o que vai acontecer? A velhice chega.
vai bater na porta de todo mundo. E a melhor coisa é você olhar no espelho e fazer as pazes com ele. Você olhar para o espelho e falar: chegou o meu tempo. Então, não adianta alguém chegar para você e falar: o que aconteceu? Vai, o que aconteceu? O que aconteceu? E às vezes tem aquelas pessoas que chegam e falam assim: o que aconteceu? Você vai chegar a sua hora. E eu vou perguntar para você o que aconteceu. Depois eu vou te contar o que aconteceu. Então, outra coisa que eu vejo aqui, esse homem tinha tudo, né? Tudo. E eu olho, né? A nossa vida tinha tudo para ter uma vida abastada. Outra coisa, coloca aí para mim. Coloca o próximo slide, para nós terminarmos. Um casamento turbulento acontece quando os absolutos morais são desprezados. Quando você negocia. Esse homem negociou a comunicação. Esse homem era insuportável. Esse homem tinha um espírito de grandeza. Olha comigo o versículo 36. Coloca para mim o versículo 36. Olha só. Quando aquela mulher chegou em casa, voltou a Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de quem? O que esse homem queria? Se apresentar como ele não era. Ele era rei, mas ele mostrava para as pessoas o quê? O que ele não era. Esse é o grande problema. Tem muitas pessoas que andam numa casa e vivem dentro de um carro, de uma furreca, só para apresentar para as pessoas. Há um tempo atrás uma pessoa, né, não vou citar quem, chegou para mim, né, com arrogância. Falei: meu irmão, deixa eu só te falar uma coisa. A única pessoa que carregou um rei na barriga foi Maria. Eu estou mentindo? Quem foi a única pessoa que carregou um rei na barriga? Porque o resto carregou o quê? Olha, gente, o que você carrega na barriga? Vamos lá. Todo mundo aqui é muito espiritual, né, pastor Carlos? Não pode, eu não posso falar lombriga, porque senão eles me cancelam. Eu não posso falar fezes, não é? Arrogâncias, né? Não é verdade? Mas a única pessoa que carregou um rei na barriga foi quem? Maria, porque o resto carregou nada, pessoal. Porque quando tudo terminar, quando o jogo terminar, todos voltam para o mesmo lugar, todos voltam para a caixa. Quando bater a hora, todos vão voltar para o mesmo lugar. Nu nós viemos e nu nós voltaremos. Então aqui, queridos, esse homem tinha um espírito de grandeza, de superioridade, mas esse homem esqueceu do melhor, a humildade. Eu vou andar mais rápido, mas o que acontece? Coloca o próximo slide para nós terminarmos. O próximo slide. O próximo slide para mim, fazendo um favor. Eu coloquei esse livro. Alguém já leu esse livro? A Cleire, o Horácio, quem mais? Quem são os autores? Quem são os personagens principais? Quem lembra? Muito tempo, Horácio? Muito tempo, Cleire? Não? A história de Olívia, eu não sei se é Eusébio, eu não lembro agora, de um médico. Pessoal, só uma coisinha aqui, esse livro aqui não é cristão, tá? Se você é espiritual, não escandalize comigo. Mas esse livro, quando eu li, esse livro mudou a minha vida, porque conta a história de uma mulher, que ela trabalhava na casa de um médico, e esse médico tentava a todo custo ficar rico, e ele passava por cima de tudo, de todos, que ele queria dinheiro. Sabe aquela pessoa, né, que quer dinheiro, dinheiro que bate no bolso, fala: meu dinheiro está aqui, ninguém pega meu dinheiro. Sabe essa pessoa? Essa pessoa mais ou menos assim. Mas ele nunca encontrou a felicidade. E no final da vida dele, eu escrevi aqui, eu peguei um texto do livro que eu lembrei, só pegar aqui para vocês aqui. O que esse homem fala na vida dele? Olha só que interessante. E depois ele ficou muito preocupado, porque essa Olívia, que trabalhava na casa dele, ela saiu, ela era muito feliz, ele queria saber qual que era o motivo da felicidade dela. E olha só o que ela fala nesse livro: o dia mais importante da minha vida foi aquele em que, recordando todos os meus erros, achei que já tinha chegado
a hora de procurar uma nova maneira de ser útil ao próximo e dar rumo às minhas relações humanas. Que era que eu tinha feito, senão satisfazer os meus desejos, o meu egoísmo? Podia ser considerado uma criatura boa apenas porque não matava, porque não roubava, porque não agredia. A bondade deve ser uma virtude passiva. No dia em que achei Deus, encontrei a paz e ao mesmo tempo percebi que de certa maneira não haveria mais paz para mim. Descobri que a paz interior só conquista com o sacrifício da paz exterior. Era preciso fazer alguma coisa pelos outros. O mundo está cheio de sofrimento, de gritos de socorro, que tinha eu feito até então para diminuir esse sofrimento. Para atender a esses apelos, eu via ao meu redor pessoas aflitas que, para se salvarem, esperava apenas uma mão que a apoiasse, nada mais que isso, e Deus me dera as duas mãos. Esse livro é do Érico Veríssimo, e essa mulher fala assim, esse médico pergunta para ela, mas por que você tem tanta paz, Olívia? Porque um dia eu encontrei alguém que estendeu as duas mãos, e a minha história foi mudada. Queridos, Deus não tem apenas as duas mãos, Deus tem todo o coração, a vida inteira, por mim e por você. E aqui continua, coloca o próximo para mim, coloca o próximo. Nesse livro tem essa carta que ela responde. Um casamento turbulento precisa de pessoas que têm controle. Você vai ver que Abigail, ela tinha controle da situação, tanto é que quando eles vão procurar, eles não procuram Nabal, eles procuram quem? Abigail. Eles procuram Abigail. Olha aqui para mim, quando acontece alguma coisa na sua casa, na sua família, quem que as pessoas procuram? Quando acontece uma turbulência na sua família, quem que as pessoas procuram? Você sai desesperado? Ou será que você é o agente transformador dessa casa? Você acalma todo mundo e vai buscar uma resposta. A Bíblia fala que eles foram até Abigail. Aquela mulher, ela tinha tudo, era uma mulher rica, ela podia ter chegado para Davi e ter dado uma carteirada, Davi, mata esse homem. Não, mas aquela mulher, ela cobriu a sua família, ela guardou o coração daquele marido. E a coisa mais interessante, queridos, porque Deus depois restitui tudo, depois você pode ler. E para terminar, coloca o próximo para mim, não dá tempo de nós lermos. Lições importantes para salvar uma família da crise. Coloca aí para mim. Quais são as lições importantes? Primeira coisa, comunicação. Aprenda a se comunicar, amém? A comunicação, precisamos falar, precisamos saber que no meio da tragédia, Deus está no controle de todas as coisas. A primeira coisa, era uma mulher sábia, uma mulher discreta, uma mulher humilde, uma mulher temente a Deus. Talvez se ela chegasse para alguém, para buscar um conselho, todo mundo ia falar assim, larga desse homem, não volta para casa. Mas aquela mulher foi muito sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa. E quando ela chega em casa, tinha uma festa, ela não conversa com aquele homem. Olha aqui para mim, olha aqui todos, tem momentos da nossa vida, que o melhor discurso é o silêncio. Tem momentos na sua vida, que a sua resposta precisa ser o silêncio, e o seu silêncio vai incomodar muita gente. Você sabe por quê? Porque os narcisistas, eles querem que você fale. Sabe por quê? O narcisista, ele sempre distorce as suas palavras, ele sempre quer tirar você do sério, para se sair melhor do que você. O narcisista, ele sempre quer puxar a sua língua, para te deixar mal perante as pessoas, porque as pessoas narcisistas, elas se acham sempre melhor, mais esperta do que as outras. Por que elas ficam puxando a sua língua? Para se fazer de vítima, de coitadinha, que
que são vítimas do sistema. Nós precisamos aprender, sabe o que, queridos? A ficar em silêncio. As pessoas chegavam para Jesus e falavam assim: você é um beberrão, você é um ladrão. A Bíblia fala assim: e ele, não respondendo nada, saiu. Para essas pessoas, a nossa resposta tem que ser o silêncio. Porque o narcisista, ele sempre quer que você fala, para distorcer as suas falas. Sabe o que você tem que fazer? Cara de plantinha. Sabe o que é cara de plantinha? Olha aqui para mim, que eu vou te ensinar a fazer cara de plantinha. Olha aqui para mim, todos. Você olha, isso aqui é uma técnica de teatro, tá? Você olha para mim todos, gente, estou falando sério. Olha para mim todos, não ri. Não é para rir. Aqui, ó. Pensa numa coisa bem engraçada. Não ri sem mostrar os dentes, assim, ó. Isso é cara de plantinha. Jesus fazia cara de plantinha, que a Bíblia fala assim: não respondendo nada, saiu. E para terminar, vamos lá. E para terminar, verso 36. Verso 36, para terminar, coloca aí para nós. Pode subir, Lu, para mim. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. Seu coração estava alegre, e ela muito se embriagada, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Ela falou alguma coisa para Nabal? O que ela falou para Nabal? Porque Nabal era o quê? Narcisista. Ele queria tirar ela do sério. Ela olhou para ele, não respondeu nada. E agora, último versículo, coloca a conclusão para mim, a conclusão, fazendo favor. Michel, a conclusão. Coloca para mim só para refletir e praticar. Davi disse para Abigail: suba-te em paz para a tua casa. Quantos querem voltar em paz para casa? Feche seus olhos então, feche seus olhos. Você pode colocar a sua mão sobre o seu coração. Sabe, queridos, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais está aqui nesse lugar. Aquele que pode mudar a sua história, a minha história, está nesse lugar. O Senhor Todo-Poderoso está aqui nesse lugar. Eu quero te convidar você agora a começar a orar pela sua casa, pela sua família. Sabe, se apresse, se apresse, se apresse em oração, se apresse em buscar o Senhor, se apresse em orar, se apresse. Isso, a palavra de Deus diz que Abigail se apressou. A Bíblia fala que Abigail se apressou em levar, porque Abigail tinha um coração generoso. E nessa noite o Senhor diz para mim e para você: se apresse, para mudar o ambiente profético da sua casa. O Senhor quer mudar o ambiente profético da sua casa. Por isso, nessa noite, se apresse. Talvez o seu melhor discurso é o silêncio. O seu silêncio incomoda muita gente. Mas tem momentos que o Senhor nos chama a ficar em silêncio. É tempo de nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta, e o Pai em secreto nos ouvirá. Aleluia! Nessa noite, Deus, colocamos o nosso coração diante de Ti. Colocamos a nossa vida diante do Teu altar. Sabe, queridos, levante a tua voz, nós já estamos terminando. Coloca o teu coração diante do Senhor. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. Aleluia, aleluia. One. Glória a Deus, glória a Deus. One. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda
graça e te dê paz. Aleluia. Você pode se colocar de pé, Que o querido. Senhor te Você pode se colocar sobre os seus pés. abençoe e faça brilhar seu rosto, em ti. que conceda sua graça e te dê paz. Amém. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família. Você pode levantar a tua voz, querido. Faça dessa canção a sua oração nessa noite. No ambiente profético tudo pode acontecer. Gerações, tua Família, seus filhos e os filhos de seus filhos. sua Que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do seu lado e em ti. é contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, teu riso e teu choro, é por ti, é por ti, é contigo, 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 é por ti. Amém. Amém. Profetiza. tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do seu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, teu riso e teu choro, é por ti, é por ti. Queridos, eu quero fazer algo profético com você. Se você tiver com a sua família, se aproxime da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, pegue na mão, pegue na mão. Se você estiver sozinho, procure alguém, se ajunte a essa pessoa agora, pegue na mão dessa pessoa. Pegue na mão dessa pessoa, você vai ajudar ela a orar agora. Se você olhar à volta, ver alguém sozinho, se você tiver liberdade de convidar, vem aqui, chama para perto. Isso, chame para perto. Procure alguém que você tem intimidade. Pegue na mão. Isso, pegue na mão, levanta a mão dessa pessoa. Nós vamos cantar o refrão dessa canção que diz que a bênção se derrame até 1000 gerações. Você vai fazer dessa canção a sua oração. Isso,
Aperte a mão dessa pessoa, aperte a mão dessa pessoa. Isso, aperte, abrace, fala: meu irmão, minha irmã, meu filho, que a geração, sabe, queridos, a nossa geração não pode se perder. Não pode se perder, não pode se perder. Isso, levante a tua voz profética. Que a bênção. Isso, abre a tua boca, igreja. Gerações, A família, teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os isso, abençoe, abençoe com teus essa canção. filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. A presença te acompanhe por detrás e por diante, seu lado e em ti. É contigo, É contigo, e de noite e de dia, tua entrada e saída. teu Isso, teu choro é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e falar: que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Olhe para a pessoa e fala: que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que esse novo tempo, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Você pode aplaudir bem forte o Senhor e dar um brado de júbilo ao nosso Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, que o Senhor te abençoe. Te esperamos amanhã. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia.